Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem, o primeiro e o segundo parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Todos nós, certamente, temos o desejo de ser homens de bem. Justamente esse homem de bem que o Evangelho vem nos falar, que é justo, que pratica a caridade, que não tem problemas com a sua consciência, e nós já estamos buscando aos poucos essa melhora, através do estudo do Evangelho, da frequência na casa espírita, onde nós aprendemos tantos ensinamentos, onde nós compartilhamos experiências. Tudo isso com certeza está nos auxiliando a nos tornar aos poucos homens de bem, como o Evangelho nos disse. Mas nós sabemos também que as tentações ainda são muito fortes em nós. Nós ainda temos vontade de fazer coisas que já sabemos que não deveríamos mais fazer. E por quê? Porque mesmo com esse conhecimento que nós já temos do Evangelho, da lei de Deus, de amor, de caridade, mesmo assim caímos em tentações. Por que não conseguimos ainda resistir como poderíamos às tentações que chegam até nós? Para explicar essa situação, eu trouxe uma pequena história do livro Pai Nosso, que todos já conhecem. Já estamos trabalhando há algumas semanas esse livro, de Meimei, por Francisco Cândido Xavier, mas dessa vez não serei eu que irei contar a história. A história se chama O Problema da Tentação. O problema da tentação. O educador, em aula, tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até ao grande pátio do colégio. Aí, chegando, mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga tal como está? Os jovens sorriram zombeteiramente e um deles exclamou: ora vejam, quem se animaria a comer milho cru? O professor então mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam à escola. Instalou alguns obstáculos à frente do animal e colocou a espiga ao dispor dele, sobre pequena mesa. O grande equino saltou lépido os impedimentos e avançou guloso para o bocado. O professor benevolente e amigo esclareceu então, bondosamente, ante os alunos surpreendidos. A tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não devemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. E terminando, afirmou: as situações boas ou más, fora de nós,
são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Como foi possível perceber, na história do livro Pai Nosso, que nós acabamos de ver, as tentações, elas nada mais são do que nossas fraquezas. Nós ainda temos ligação com coisas que nós já sabemos sim que não podemos mais estar ligados, mas nós ainda temos, pela nossa imperfeição, a fraqueza de não resistir a muitas coisas que nós já queremos tirar de nossa vida. Não estamos falando apenas da bebida, das drogas e outros vícios. Estamos falando principalmente os vícios que estão em nossa alma, do orgulho, do egoísmo, da inveja. Temos sim que trabalhar essa melhora, mas também temos que estar cientes de que a evolução não dá saltos. O que poderia nos auxiliar a tirar de nós esses vícios que já temos? Nós sabemos da importância e do valor da prece, da oração. A oração, a sintonia com Deus, ela nos ajuda a suportar vontades que ainda temos, de coisas que já sabemos que não são mais ideais para a nossa vida, de coisas que já sabemos que não devem mais fazer parte de nossa vida. Se nós buscássemos mais na oração a força para suportar esses momentos em que temos a tentação, com certeza nós erraríamos muito menos do que erramos. Apenas orar não é o bastante. É muito importante, nos fortalece, mas não é o bastante. A caridade também tem que fazer parte de nossa vida. E não estamos falando apenas da caridade material. Não estamos falando apenas de doar um pão, um dinheiro para alguém. Estamos falando da caridade que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Nós podemos ser mais gentis com as pessoas, ser mais educados com as pessoas. Nós podemos ser mais gratos às pessoas que nos ajudam. Nós podemos incentivar as pessoas nos seus sonhos, naquilo que estão buscando, ao invés de tentarmos colocar aquela pessoa para baixo. Nós podemos dar apenas um sorriso para alguém e já fazer muito bem a essa pessoa. Nós temos muitas formas de buscar a caridade. E se nós dedicamos o nosso tempo a essas ações, a oração, a caridade, nós vamos ter muito menos tempo para cair em tentações. Joana de Ângeles tem uma frase muito bonita que diz que quem enxuga as lágrimas do próximo não tem tempo para chorar. E realmente, se nós dedicamos mais tempo ao próximo, nós vamos utilizar menos o tempo para fazer coisas que não deveríamos mais fazer. E aos poucos, nós vamos passar a gostar de outras coisas, ao invés de ter afinidade com coisas que não acrescentam em nada, que não fazem bem algum à nossa vida. Nós vamos estar ligados, nós vamos gostar de fazer coisas que fazem bem ao nosso espírito. E aquelas tentações já não serão mais tentações, serão coisas inúteis em nossa vida. Mas é claro que isso leva tempo e muita persistência. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós temos ali aquela frase: não nos deixeis cair em tentação. Nós muitas vezes entendemos que Jesus trouxe essa frase no Pai Nosso para que nós tiremos de nossa vida qualquer tentação, para que elas não cheguem mais até nós. Na verdade, não é bem assim. Nós vamos aprendendo aos poucos que essas tentações vão chegar. Elas fazem parte do grau evolutivo em que estamos. Mas nós vamos aos poucos tendo forças para suportá-las, até chegarmos ao ponto em que elas não serão mais tentações para nós. Elas não irão mais despertar vontades em nós. Quando orarmos o Pai Nosso e chegarmos nessa frase, não nos deixeis cair em tentações, vamos sempre nos lembrar que estamos pedindo forças para lidar com as tentações e não pedindo para que Deus as tire de nossa vida.
Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Desejamos uma boa semana.